Meus amigos, o TSE infelizmente voltou do recesso. Ele voltou e já veio com ataques às instituições, porque o Poder Executivo é uma instituição, né? Mas parece que para esses ministros do Supremo Tribunal Federal, do TSE, instituição é só eles são instituições. O Poder Executivo não é uma instituição. Vamos ver aqui um discursinho do ministro Luiz Edson Fachin, que ainda é o presidente do TSE e depois, durante as eleições, será então o ministro Alexandre de Moraes. A gente acha que não poderia ficar pior. Complicado. Vamos ver o que disse aqui o Fachin. 1º de agosto de 2022, inauguram-se as atividades da Justiça Eleitoral no semestre em que se realizam as eleições gerais, disputando-se o cargo de Presidente da República, 27 cargos de Governador de Estado e do Distrito Federal, 27 cargos de Senador da República, 513 cargos de Deputado Federal e 1.059 cargos de Deputado Estadual. A amplitude dessa tarefa a ser desempenhada pela Justiça Eleitoral não nos arrefece o ânimo, pois este Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais eleitorais de todas as regiões do Brasil e, portanto, a Justiça Eleitoral tem histórico honrado e imaculado de fiel cumprimento de sua missão constitucional: realizar eleições em paz, com segurança e com confiabilidade nos resultados. Considerado apenas o período no qual utilizadas as urnas eletrônicas, todos os testes de segurança, públicos e privados, comprovaram respeito à garantia constitucional do sigilo do voto, prevista no inciso 2º, parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição da República. Há um quarto de século, o sistema eleitoral brasileiro se apresenta e é seguro e confiável. Todos os candidatos... O Fachin já começou aqui falando uma fake news, né? Porque não é só o sigilo do voto que é importante, muito pelo contrário. O sigilo do voto é importante e desde quando nós tínhamos a cédula em papel, o sigilo existia. Só não existiria o sigilo do voto se fosse permitido o eleitor entrar ali com o celular e filmar o seu voto ali. Ou se tivesse um recibo para ele levar para casa, que isso nunca foi aventado, essa possibilidade. Mas vim falar que tem segurança. Por que eles não querem o voto auditável, né? Por que será, né? Vim falar que tem segurança nas urnas eletrônicas. Já começou com uma fake news, né? Vamos ver o que ele tem mais a dizer aqui. Candidatos eleitos no Brasil, desde os vereadores ao presidente da República, auferiram sempre a totalidade dos votos que lhes foram concedidos nas urnas. A opção pela adesão cega à desinformação, que prega contra a segurança e auditabilidade das urnas eletrônicas e dos processos eletrônicos de totalização de votos, é a rejeição do diálogo e se revela antidemocrática. Brincadeira. Se você não concorda com o Fachin, não concorda com o TSE, se você acha que as urnas não são auditáveis, você é um antidemocrático. No caso, eu sou um antidemocrático, segundo o Fachin. Porque como que faz a auditoria dessas urnas? Eu queria que o Fachin explicasse como que se faz a auditoria. Pega o boletim de urna. O boletim de urna, ele saiu ali, mas já saiu depois do processamento do voto e durante o processamento do voto. Como que eu sei se esse voto foi processado para o candidato que eu apertei o número ali? Aí eu sou um antidemocrático se eu não concordar com o Fachin. Justiça Eleitoral é composta de 22.528 cidadãs e cidadãos que compõem um corpo técnico qualificado,
firme na defesa do processo eletrônico de votação, servindo à democracia e, ao mesmo tempo, em que se pauta pela harmonia e pelo respeito às regras. Ou seja, nós temos que acreditar e confiar, principalmente, nos 22 mil cidadãos e cidadãs, como diz o Fachin. Ele só falta falar o todes, né? Ele só falta falar o todes. Nós temos que confiar, né? Como ele não quer o voto auditável, né, que você pode ter uma urna física ali para você auditar, você conferir o resultado físico para ver se vai ser inconforme com o resultado eletrônico. Como não temos isso, nós temos que confiar no Fachin e nos funcionários. Desqualificar a segurança das urnas eletrônicas tem, a rigor, um único objetivo: tirar dos brasileiros a certeza de que seu voto é válido e sua vontade for respeitada. Não, quem faz isso é o TSE, é o Fachin, é o Alexandre de Moraes, é o Barroso e todos os ministros do TSE que são contra a auditoria das urnas, que são contra o voto auditável. Eles tiram a segurança do eleitor. Como que eu vou ter a segurança que o voto que eu digitei lá, ele foi processado dentro do software da urna para o candidato que eu votei? Eles que tiram a segurança do eleitor, mas aí eles jogam a culpa para as pessoas que questionam, porque o presidente Bolsonaro questiona, né? E todos nós não confiamos nesse sistema eleitoral. Então a culpa é nossa, a culpa é de quem desconfia do sistema, não é deles que não querem uma transparência maior nas eleições. Isso é especialmente verdadeiro em relação às cidadãs e cidadãos mais pobres, com maior dificuldade de escrever. Quem, portanto, vocifera não aceitar resultado diverso da vitória, não está defendendo a auditoria das urnas eletrônicas do processo de votação. Está defendendo apenas o interesse próprio de não ser responsabilizado pelas inerentes condutas ou pela inaptidão de ser votado pela maioria da população brasileira. Isso que ele disse aqui é muito grave, né? Quem vocifera e não quer aceitar o resultado das eleições é porque não teve competência para receber voto. Aí você vê o presidente Bolsonaro com milhares de pessoas atrás dele, todos os lugares que ele vai, ele reúne milhares de pessoas. Ele sai para comer uma pizza ali, junta milhares de pessoas para ver o presidente. Por outro lado, o ex-presidiário fica só em ambientes fechados, fazendo alguns eventos lá com os pelegos dele, da CUT, do MST, do MTST, toda aquela gentalha de vermelho, né? Você não vê um verde e amarelo. E aí, se acontecer do resultado sair que o ex-presidiário ganhou em primeiro turno, nós temos que aceitar quietinhos, sem questionar, porque se você vociferar, como ele disse aqui, contra o resultado, você é um antidemocrático. Você só está pensando nos seus interesses particulares, como ele disse aqui. O TSE e os tribunais regionais eleitorais, o Poder Judiciário Eleitoral, compreendendo, portanto, a advocacia e o Ministério Público, não economizam esforços por conferir transparência e pela participação das entidades fiscalizadoras no processo eleitoral. No dia de hoje, na tarde de hoje, neste tribunal, reuniram-se 84 representantes de entidades fiscalizadoras do processo eleitoral, a mais expressiva e importante reunião havida em todos os procedimentos eleitorais até este momento, com presença de entidades de fiscalização, o que saudamos a presença auspiciosa, respeitosa para um diálogo com o nosso corpo técnico. Não precisava de 84, instituições, 84 órgãos de fiscalização. Não precisava de nenhum. Bastava nós termos as urnas com o voto auditável. Voto auditável. Não precisava ninguém ali ficar indo lá olhar a urna, não. Ficar indo ali olhar para a cara da urna. Isso não vai alterar nada no software da urna. Ninguém vai ali desses 84, será que eles
abriram o software, analisaram, fizeram um exame mais minucioso, até porque o Fachin não aceita, né? Todas as exigências mais contundentes que as Forças Armadas fizeram para o TSE negou, né? Eles não querem transparência nas eleições. Mas a culpa é de quem quer a transparência. Quem quer transparência nas eleições é antidemocrático. É considerado antidemocrático pelo Fachin e por todos os ministros lá do Supremo e do TSE. O esforço de interlocução com a sociedade tem sido uma constante, e a própria instituição da Comissão de Transparência Eleitoral e do Observatório de Transparência Eleitoral são provas do diálogo e da escuta ativa de representantes da sociedade. A Justiça Eleitoral cumpre e obedece à Constituição e às leis do país. Cabe a todos nós, juízes, juízas, membros do Ministério Público, advogados e advogados, mesários e mesárias, todos os cidadãos e cidadãs, cabe a todos nós protegermos o voto e a liberdade de escolha. Cabe a todos nós protegermos a democracia brasileira. Eles adoram falar em defesa da democracia, né? Eles adoram falar isso. O voto, ele é secreto. Ele tem que ser secreto, ele não pode ser quebrado o sigilo do voto. Mas a apuração, por lei, ela tem que ser pública. E ela não acontece de forma pública. Vai lá para o TSE com alguns servidores lá, alguns privilegiados, que têm acesso a essas máquinas lá e vão soltando resultados. Mas eles são em defesa da democracia. E quem vociferar, como ele disse aqui, contra esse sistema esdrúxulo, né? Esse sistema totalmente antidemocrático, esse sim antidemocrático, porque não tem apuração pública dos votos, aí você é antidemocrático. Você tem que ficar quietinho. Isso, para mim, isso é uma ditadura. Isso é uma ditadura, uma coisa que você não pode questionar. Em democracias você pode questionar. Você deve questionar. Numa ditadura é que você não pode questionar, que você é taxado como um criminoso e mandado para uma cadeia. Concluo com uma palavra direta que peço licença para dirigir às eleitoras e aos eleitores brasileiros. Protejam o seu direito constitucional de votar. Votar em quem quiser. Votar pelo motivo que achar justo e correto. Não cedam aos discursos que apenas querem espalhar notícias falsas e violência. O Brasil é maior que a intolerância e a violência. As brasileiras e os brasileiros são maiores que a intolerância e a violência. A função da Justiça Eleitoral, a nossa função do TSE, dos tribunais regionais eleitorais, é a de garantir a liberdade do voto e que ele será computado e considerado tal como feito pelas eleitoras e pelos eleitores. Não, ele não vai ser considerado tal como feito pelas eleitoras e pelos eleitores, para todos e todes, né? Não vai, Fachin. Ele vai ser considerado, segundo você, pelo que a máquina disser que foi, pelo que as urnas eletrônicas, que é um aparelho eletrônico, disser que foi. Não quer dizer que isso reflete o voto que foi dado, que foi apertado ali pelo eleitor nas teclas. E você acha, o Fachin acha, que se você não concordar com isso, você é um antidemocrático. E vem falar para a gente nós temos o direito de proteger o nosso voto. Nós não temos o direito, Fachin. Nós não temos. A maioria da população, se for fazer uma pesquisa séria, a maioria da população gostaria de ter o voto auditável. É um voto que você tem como você auditar. Se o candidato ele tem alguma desconfiança, ele pega lá o voto físico e conta. E aí vai ver se vai conferir com o resultado do voto eletrônico e pronto, acabou. Não tem problema nenhum nisso. Qual que seria o problema? Não tem que ter transparência? Você não fala que tem uma comissão de transparência? Mas vocês não querem transparência nas eleições, isso é o fato. O fato é esse. Eles não querem transparência nas eleições. Mas aí o Fachin, né? É isso aqui que a gente vai ver agora, ó. Nós já
decidimos. Dia 31 de outubro, votamos Dilma Rousseff para a presidência do Brasil. E esse é Luiz Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que lá em 2010 foi o cabo eleitoral da Dilma Rousseff. Só a gente não pode deixar também de lembrar, né, que Luiz Edson Fachin é o responsável por ter tirado da cadeia o ex-presidiário que hoje é o candidato que, segundo os institutos de pesquisa, está o favorito para ser eleito presidente da República. Então é isso, meus amigos. Eu peço a vocês que observem aí se já estão inscritos no canal. Se não tiver inscritos ainda, clique aí no botão inscrever-se, se inscreva, deixe seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus.